Networking. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Networking. Hoje eu vou fazer uma função diferente aqui. Geralmente o Ender que entrevista as pessoas, e hoje a gente vai inverter um pouco a situação. Eu que vou entrevistar ele, contar um pouquinho a história desse cara que conta muitas histórias aí pra todo mundo. Networking. Bem-vindos ao podcast Networking com Fernanda Piaia. Você já se sentiu perdido, desorientado? Agora imagina se você pudesse conversar cara a cara com pessoas que estão anos na sua frente, que são referência em suas áreas. Esse é o objetivo do nosso podcast. Queremos conectar você a pessoas que fazem a diferença no mundo e que são referência naquilo que fazem. É um prazer ter você aqui. Eu que agradeço estar com vocês aqui do Podcast Network. É maravilhosamente bom poder contar a história. Quando você passa para o lado de lá, que é ser o lado do entrevistado, é muito bom. E eu comecei minha história lá em 2004, no programa chamado Cidade na TV, com o deputado Fábio Camargo, a extinta CNT. Então eu também não tinha muita prática, eu estava lá nos autos, tinha recém saído do exército, entrei lá fazendo um personagem, meu nome na realidade é Anderson, daí eles precisavam arrumar um nome diferente para ficar interessante para televisão. Aí me batizaram de Ender Love, então de lá para cá eu não me conheço mais como esse nome de batismo, mas sim só com esse nome de batalha, como é que só podemos dizer, da televisão. Trabalho com rádio, TV e política, são os três eixos que eu mais gosto de trabalhar, os três. E já vou começar com tudo, eu gosto de começar sempre com essa pergunta. Eu queria que você resumisse a sua história, a sua trajetória em 49 segundos. 49 segundos, a minha história é bem simples. Nasci em Anderson de Souza Guimarães, virei Ender Love aos 25 anos. Eu nasci para ser protagonista da minha história e não para chorar, e sim fazer as pessoas sorrir. Eu tenho que ter um motivo na vida todos os dias quando eu abro o olho, fazer o próximo sorrir. Então, como eu faço isso todos os dias, eu tenho a minha meta a hora que eu fecho os olhos para dormir, a minha meta está cumprida. Nossa, bem explicado, e eu acho que deu menos tempo. Bom, e se você pudesse se definir em uma palavra hoje, que palavra que você usaria? Eu sei que parece muito clichê, mas a única palavra que eu posso usar é alegria. Por quê? Porque eu gosto de fazer os outros sorrir. Eu sempre falo pra você, como eu tenho um motivo quando eu fecho os olhos de missão cumprida em fazer o próximo rir, eu sempre abro o olho e falo assim, não é mais um dia na minha vida, é um único dia que eu posso fazer as pessoas sorrir. É o que eu sempre faço. Você leva o sorriso, então, quase que uma missão de vida? 24 horas, eu acordo, minha rotina é bem puxada. Então de segunda a sexta-feira eu acordo 3h20 da manhã e vou dormir às 11 da noite. Então de segunda a sexta-feira eu tenho essa rotina puxada. E eu sempre acredito assim, que como nós estamos vivendo uma pandemia, nós temos que ter um propósito. O meu qual que é? Comunicar. De que forma? Levar a notícia? Pode ser. Levar a notícia de uma forma engraçada? Sim. Então, o meu lado hoje de apresentador, de comunicador, é mais pro lado da fofoca, de falar da vida dos artistas e ser alegre. Porque quando a pessoa ela é alegre, ela é um imã de coisas boas. Agora, se você ficar sentado no meio fio chorando e querendo comprar lenço, vai ser que eu sempre digo a história do lenço, né? Uns nascem para vender o lenço e outros nascem para comprar o lenço. Eu nasci para vender nem o lenço, nasci para vender sorrisos. É aquela história, né? Os acontecimentos vão sempre ser os acontecimentos, a rotina sempre vai ser a rotina. Sim. Se a gente vai sorrir, chorar... Porque é muito mais fácil você fazer chorar do que fazer sorrir. Ainda mais nessa pandemia aí que já vem 17 meses. Então, eu acredito que a gente ainda é um país que sofre muito brasileiro, mas a gente consegue fazer sorrir. Ainda se você tem essa sinergia e para passar para o próximo, arrancar um sorriso, eu sempre falo que eu sempre serei grato. Arrancando o sorriso de uma pessoa, um telespectador, uma pessoa no Facebook, no Instagram, sorrindo e dizendo, Ender, eu sorri com você hoje, a minha missão já está cumprida naquele dia. Que legal. E se você pudesse voltar alguns anos no tempo para aquele Ender que começou na TV, no primeiro programa dele, que conselho que você daria para ele? Eu olharia para mim e falaria assim, você vai sofrer, mas tudo que você sofreu com homofobia e também por outras pessoas puxarem o teu tapete, saiba que você vai atingir seu objetivo. Vai ser sofrido, mas você vai chegar no teu objetivo. Então assim, tudo que eu passei, eu passaria de novo. Porque eu acho que essa é a minha história, essa é a minha essência. Então, se eu tiver altos e baixos, isso é pra mim. A vida nos dá aquele fardo que eu posso carregar. Ele não dá nem mais pesado e nem mais leve, sim aquele que eu posso carregar no dia a dia. E como que foi toda essa questão você falou de homofobia, como é que foi isso? É que você sofre, na realidade, uma homofobia velada. O que acontece? Por você trabalhar no meio de comunicação, as pessoas elas se respeitam, porque quando você impunha uma imagem pública, você tem maioridade. Então, quando você pega o microfone, quando eu digo, você é a maioria.
Então, quando você não está fora disso, as pessoas olham, aquele ali é Ender Love, aquele viado da Band Paraná, aquele viado que eu também, como faço rádio, faço na Massa FM de manhã, o viado da Massa FM. Existe esse preconceito das pessoas. Eu sempre falo, se nós existimos, a única coisa que nós queremos é respeito. Então, ainda o Brasil, o mundo precisa passar por várias pandemias para poder, infelizmente, modificar a forma de pensar. Nós estamos vivendo um país que, de 2018 para cá, o que foi feito é muito batido na sexualidade e não no amor. Enquanto nós falarmos de amor ao próximo, com certeza a evolução ela virá muito mais rápida. Com certeza. Na verdade, eu já tenho uma opinião assim que o fato da gente ter que falar disso é um problema, porque tinha que ser uma coisa tão natural, tipo... Claro, as pessoas ainda elas criam obstáculos a respeito disso que é desnecessário, né? Então, assim, eu acho assim... Já parte do princípio ativo do preconceito. Eu aceito, não aceito mais respeito. Então você é preconceituoso. E hoje em dia, a internet, esses podcasts que vêm para acrescentar mais na vida do ser humano, a gente não permite mais preconceito. A gente não quer mais isso. Isso já tá chato. Isso aí começou engraçado, perdeu a graça, agora já tá desgraçado. Então chega uma hora que a gente tem que aceitar. E aí nós temos que colocar na cabeça que a pessoa ela não é feita de sexualidade, ela é feita de caráter. Caráter é uma coisa, sexualidade é outra totalmente diferente. E no meio artístico a gente consegue levar isso mais light do que uma pessoa que trabalha no dia a dia como um cobrador de ônibus, um motorista de ônibus. Isso são profissões que eu peguei aleatórias, tá? Então hoje em dia você sofre o preconceito a mais. Como eu falo pra você, como é o meu lado artístico e eu tive a oportunidade e o destino de trabalhar em rádio e em televisão, é diferenciado. É um mundo totalmente diferente da política. Na política eu tenho que ter um jogo de cintura. Já na televisão e no rádio não, eu sou quem eu sou. Na política, para adquirir direitos e trabalhar com pessoas, eu preciso ter um jogo de cintura. Que na televisão e no rádio não, eu posso ser quem eu sou. Na política eu já tenho que dançar conforme a dança. Mas sempre tive o respeito. Lá em 2004, quando eu comecei a ser militante, sempre falo que era GLS, na época que eu comecei a falar, era muito mais prático, mas as letras foram aumentando. Hoje LGBTQIA+, cada um se representa nessa letra. Então, eu acho que nós temos muito a que andar. Como Brasil, nós temos muito ainda que caminhar ainda pela frente. Que bom que pelo menos está dando passos lentos, mas está dando. Né? O que a gente não pode é caminhar 2 para frente e 3 para trás. Então, assim, se estamos aqui, existimos e com certeza o nosso espaço vai ser no lindo jardim de flores. Se não for esse, a gente vai correr atrás para que seja. Que legal. Networking. E agora chegou a hora dos nossos patrocinadores. Solta o som, DJ! Fernanda, a gente não tem patrocinadores. E ao longo da sua vida, teve alguma frase, alguma citação, algo que você leu que te marcou de alguma forma, assim, mais profunda? Que me marcou, teve um comunicador, me marcou positivamente, mas dentro do meu eu guardei comigo. Ele é político, eu dou numa grande rádio, não vou falar aqui o nome, eu sonhava em trabalhar na rádio dele. E ele bateu uma vez nas minhas costas, ele é político. Aí eu fui conversar com ele, eu falei, posso falar na sua rádio? Ele bateu em 30 segundos, foi bem muito rápido o que ele me falou, ele bateu nas minhas costas e falou assim, não tem espaço pra você. Daí eu olhei pra ele e falei assim, então tá, fui pra casa, o que a gente tem, Fernando, o que a gente tem que ser na vida, a gente nunca pode ser destruidor de sonhos, que a gente não sabe o dia da manhã. Aí a vida me contribuiu, comecei a trabalhar em televisão e um belo dia eu encontrei com ele num evento que foi o primeiro Curitiba Country Festival lançado em Curitiba, o primeiro, que foi na antiga UDS ali no Batel, e ele tava lá. E eu sempre nas minhas entrevistas eu precisava ser diferenciado, então eu tinha um chapéu pink de tigresa, cheio de pena, borboleta, e ele me chamou, me entrevista, ele minha esposa, falei, não, sabe por que eu não vou te entrevistar, fulano e tal? Porque você, sabe aquele rapaz que foi pedir emprego pra você? Não foi nem pedir emprego, foi pedir uma ajuda pra ele pra deixar eu falar na rádio dele. Falei, que você é aquele que bateu no... não, me desculpa, eu não lembro disso. Falei assim, mas eu lembro. Mas é uma coisa que eu não lembro negativamente. Foi o empurrão que me fez ir pra frente e não pra trás. Eu sou o que eu sou hoje graças a esse empurrão da negatividade. Ele falava, você não vai conseguir porque não tem espaço pra você. E teve espaço pra ele, pra meu espaço. Hoje, a emissora que eu comunico no rádio é 3 vezes maior que a emissora dele. Que legal. Uma forma de superar, né? Ver os obstáculos. Sim, ele me deu uma negativa, mas em torno disso eu fui lá e busquei o positivo. Foi o que eu te falei, eu não podia ficar sentado chorando, eu protagonizei a minha própria história. Que legal. E se você pudesse dar um conselho pra alguém que tá totalmente perdido, o que você falaria pra essa pessoa? Mas quando você fala perdido, em que sentido? Perdido, não sabe o que é da vida, não sabe o que é financeiramente, não sabe o que é profissionalmente, não sabe se quer morar onde está morando, enfim. É que na realidade, assim, a nossa juventude de hoje,
é diferente da minha, né? Eu tô com 38 anos, esse ano faço 39. As pessoas hoje elas vão muito pelo que a modinha, o que a internet quer, o que a internet tem para oferecer. Você é influenciador digital. Beleza, você está estudando? Você está fazendo uma faculdade? O que você está criando de alicerce? Se você pegar grandes influenciadores digitais hoje, ele não tem o canal de televisão como eu tenho. Trabalhando. Sim. Se você tirar hoje o Instagram, WhatsApp, Facebook, acabou. Não vai mais existir a profissão influenciador digital. Nós sabemos hoje que as invasões de faculdades de jornalismo, publicidade e propaganda são grandes. Então, assim, a dica que eu dou e o conselho que eu dou, invista na sua educação. Investindo na sua educação, no seu conhecimento, você vai crescer. Demora? Demora. E sempre também acredito que o que é teu está guardado. Se for para você ser um grande comunicador, você vai ser. Se você for para ser um grande empresário, você vai ser. Mas você também pode contribuir. Sorte, você também ajusta no seu tempero do seu caldeirão, né? Você não pode ficar de braços cruzados esperando a vida passar. E a vida passa muito rápido. Há um ano atrás, nós estávamos falando de uma pandemia que estava começando. Hoje já são 17 meses que ela já está aí. Então, já estamos partindo também para o segundo semestre do ano de 2021. Se você não fizer a tua história, não arregaçar as mangas, não ir atrás, mas primeiro eu sempre falo, o alicerce da sua vida é a sua educação, não a de berço. Aqui você vai escolher estudar. Fora isso, você não vai conseguir nada. Que legal. E o que você entende? Não sei se você é uma pessoa religiosa, se você tem alguma crença, mas o que você entende como fé? Eu entendo como fé aquilo que você faz para os outros, tá? Eu não tenho religião. Eu seria hipócrita e falar assim, eu respeito todas as religiões. A minha condição religiosa é a seguinte, eu faço o bem para eu receber o bem. Fora isso, você não vai me ver fazer. Se eu prejudicar o próximo, vai voltar para mim, né? Por que talvez eu não tenha religião? Porque todas as religiões, tirando, tá, as pessoas que são bandistas, elas não nos julgam, elas nos acolhem. Falo isso por experiência própria. A igreja evangélica, respeito todo, tenho amigos evangélicos. A igreja católica tem amigos também. Então, a minha concepção de religião é fazer o bem que vai voltar o bem. Ponto. Agora, o que a pessoa faz com a vida dela, deixa de fazer, é dela. Então, e admiro, eu tenho a minha avó de 77 anos, Dona Ana, é muito católica, demais, assim, eu acho até bonito de ver a fé dela. Mas a minha forma de ver a fé é, eu vou fazer o bem para eu poder colher o bem. Eu com essas entrevistas, eu acabo vendo cada vez mais que a fé não tem muita relação com religião. Não. A fé é aquilo que você cultiva dentro de você. É a mesma coisa se você tem um vaso de flores na tua casa. Se você cultivar ela com água do mar, ela não vai viver. Ela vai morrer. Agora, se você cultivar ela com belas palavras e água potável, ela vai viver. Então depende de você. Você tem duas ovelhas dentro de você, a do mal ou a do bem. Qual que você quer alimentar melhor? A do mal ou a do bem? Então, assim, é aquilo que você falou. Com várias pessoas que você entrevista, muitas vezes a fé, ela não precisa estar dentro de uma igreja, de um templo ou qualquer lugar que esteja. Ela precisa estar dentro de você. Então a minha fé é aquilo que eu faço para o próximo. Se eu fizer o bem, ele vai voltar ao bem. Mas demora, mas uma hora ele vem. Mas aquela pessoa só faz mal para os outros e está bem. Mas calma, o que dela está guardado, a gente não sabe o momento que vai chegar, mas uma hora chega. Enquanto ela estiver na vida, ela pode durar 100 anos, uma hora chega. Está chegando com 99 anos. Mas vai chegar. Sim. Então, assim, tudo aquilo que você faz, ele volta para você. Você tem a certeza que a vida é um espelho. É aquilo que você está transmitindo para você, vai voltar. Que legal. E essa pergunta é uma pergunta que as pessoas geralmente acham um pouco difícil de fazer, de responder, né? Mas você, como já conversou com tantas pessoas aí, já faz muitas perguntas, eu acho que para você vai ser um pouquinho mais fácil. Se você fosse se entrevistar, que pergunta que você faria para você mesmo? Por que você tem medo de morrer? Porque eu sempre faço isso, sabe? Eu fiz muita terapia a respeito disso, porque na minha cabeça é assim, nós lutamos tanto para não saber aonde vamos chegar. Depois que nós deixarmos de existir, porque é o que eu te falei, fé é aquilo que eu carrego no meu coração, de fazer o bem ao próximo. Sim. E eu guardo sempre uma frase da música do Renato Russo, que nós acreditamos em uma verdade que não há. Você luta, Fernanda, eu luto, quem está nos ouvindo luta também. Então a gente acorda, tem uma rotina, passa o tempo, passa a idade e a gente... E de repente você passa a ser um porta-retrato em cima de uma estante. E saudade no coração dos outros. Nós não sabemos o que tem nesse plano. Então, na minha concepção ainda, eu acho injusto a morte. Não concordo com ela ainda. Não consegui ainda me acostumar. E é essa barreira que eu tenho. Então, a pergunta que eu faria pra mim mesmo é: por que você tem medo de morrer? E é uma pergunta que eu não vou saber te dar. Adorei. Nunca tinha pensado por esse lado. Não. Eu sempre falo com meus amigos. Então, assim, a pergunta que eu faria pra mim mesmo é: por que você tem medo de morrer? E você sabe, deixa eu só te ressaltar uma coisa que me veio na cabeça agora.
O Ivo Pitangui, fizeram a pergunta para ele, praticamente quase da mesma coisa. Ele já faleceu, que é um cirurgião plástico, para quem não conhece, porque a gente atinge várias pessoas com podcast. Ele falou assim, qual que é seu maior sonho? Ele diz, eu mesmo poder fazer uma cirurgia plástica no meu rosto. E é claro que ele não vai poder fazer, que ele vai precisar estar anestesiado, ele já é falecido. Então a pergunta que eu sempre me faço, por que eu, Ender Love, tenho medo de morrer? Por que eu batalho tanto, sendo que o meu final vai ser um porta-retrata em cima de uma mesa? E existem pessoas que acreditam em encarnação, então cada um acredita na sua coisa. Mas na minha concepção e na minha cabeça eu vou lutar, enfrentar tantos preconceitos na vida para daqui 20, 30, 10, 20 minutos, 15, não sabemos o horário, o momento, para virar um porta-retrato e sentimentos no coração dos outros. Nossa, Só que a gente pode olhar para isso de várias formas, Sim. né? Você pode olhar com pessimismo, tipo, eu não vou fazer nada, ou no sentido de eu vou viver minha vida o máximo que eu puder, porque vai acabar mesmo. Pra mim é a segunda opção. Eu vivo intensamente cada dia, igual eu falo pra todo mundo. Não é porque eu sou ansioso, eu quero viver o hoje. Igual nós temos o exemplo do Paulo Gustavo. O Paulo Gustavo não viveu amanhã. Sim. O Paulo Gustavo viveu o momento. Então, ele nos deixou de uma forma triste, que é pela Covid-19, que nós temos, eu não gosto nem de entrar do lado político, tá? Eu gosto de falar do lado pessoal. Então, eu vivo o hoje. Então, eu vivo o que me falta, que a gente nunca sabe qual é o tempo que nós temos da nossa linha. Se ela vai ser até os 100, até os 50. Eu sempre brinco com todo mundo, falo, eu quero ver só até os 50. Falam, pô, mas só tem 12 anos, então mas vamos esperar mais um pouquinho. Então, eu sempre acredito nisso, sabe? Então, assim, eu vivo cada intensamente e volto a dizer lá atrás que é sempre com alegria, todos os dias. Eu até mal-humorado eu sou engraçado. Até mal-humorado eu sou engraçado. Ai, mas era isso. Muito, muito obrigado por ter topado participar desse podcast. Eu acho que as experiências que você trouxe, as histórias, até essa reflexão final vai fazer muita gente pensar. E muito obrigado mais uma vez. É um prazer ter você aqui. E como é que as pessoas fazem para te acompanhar, assistir seus programas? Olha só. Então você pode me acompanhar através das redes sociais, tá? Que é ender.love. E na Band Paraná eu tenho um programa diário chamado Vida Alheia, que eu faço de fofoca, que eu tenho uma fantasia gay. Eu criei toda a personagem de lantejola a 1h50 às 2h da tarde. Pra quem não sabe, Band é canal 2, tá? Na televisão. E também de manhã, das 6 da manhã às 8 da manhã, na Massa FM 97.7. Então lá você me encontra tanto no rádio quanto na TV. Que legal. Obrigado mais uma vez. E é isso. Eu que agradeço e sempre falo, sorria pra vida que a vida vai sorrir pra você. Muito bom. Obrigado. Eu que agradeço. Você escutou o podcast Networking com Fernanda Piaia. Para você que nos ouviu até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Não deixe de acompanhar nossas redes sociais e não perca as novidades. Até o próximo episódio! Networking.